Boa noite a todos. Que alegria terminar a jornada hoje, né? De sexta até esse momento, com o privilégio de poder trazer uma mensagem de Deus, né? O coração de vocês. Quero meditar com vocês num salmo hoje. Por que um salmo? Nós falamos nesses 3 dias, na verdade, sobre a alma. A alma humana tem as suas expressões e nós fugimos de compreendê-las, né? E principalmente compreendê-las à luz daquilo que o Senhor já nos deu, que está na sua palavra. Salmos é esse livro que contém todos os tipos de emoções e formas de se expressar diante de Deus. E a gente vai falar de algumas hoje. Nós vamos usar então o Salmo 123 como a base. Nós vamos ler e em seguida vamos orar mais uma vez. Salmo 126, vou ler na versão Almeida, revista atualizada. Você pode acompanhar na sua versão. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar. Senhor, essa é a Tua palavra que penetra nas instâncias mais profundas, Senhor, do nosso ser. Ela divide medula. Ela vai, Senhor, nos lugares em que a persuasão humana não é capaz de penetrar. Abrimos o nosso coração para Ti. Fala conosco, exorta-nos, anima-nos. Faz com que nossos olhos vejam, sejam iluminados por aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abrimos o coração para Ti, para que ele seja terra boa onde essa palavra vai cair. Amém. Irmãos, os Salmos, né? E eu quero usar os Salmos, mas antes, eu preciso te dizer que Salmos na tradição cristã, em todas as épocas, é o livro da expressão daqueles que amam e querem se aproximar de Deus. O maior livro da Bíblia, ele tem muito a nos dizer. É o Bonhoeffer que escreve um livro, né, Orando com Salmos, para ensinar, através daquele livretinho, pequenininho, que você lê com 30 minutos, que muitas formas de nos apresentarmos de Deus já estão ali como uma oração que já foi respondida mais de uma vez. Os Salmos é chamado, né, por alguns escritores de o segredo da emoção perpétua. O segredo daquele que quer aprender a orar. Daquele que, diante de uma circunstância qualquer que seja, pode recorrer à palavra de Deus para ela falar ao seu coração. Eu tenho certeza que você, num momento de pavor, já recorreu ao Salmo 23 inúmeras vezes para lembrar que o Senhor é o seu pastor. E ainda que você passe
por um vale escuro, Ele vai estar com você. Quando você teve dúvida e o seu coração beirou uma inveja daqueles que prosperam, você deve ter se lembrado do Salmo 73. Por que os ímpios prosperam? O que Deus está fazendo? Por que as coisas acontecem tão bem para eles e para mim? Parece que as coisas não caminham. No momento de júbilo, você se alegrou com os últimos salmos, talvez, ou o Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico, porque a sua glória, ela está entre nós, ela enche o templo. Percebe, meu irmão, que o mais alto nível de intimidade com Deus exige o seu raciocínio. Eu não consigo entender porque as pessoas acham que emoção é o oposto da razão, da racionalidade. Pois se nos momentos de maior dificuldade nós recorremos à palavra de Deus como um recurso para que a nossa mente, para que esse raciocínio humano, ele possa então endireitar com aquilo que está acontecendo naquela situação. E por que eu não posso sentir? Por que eu não posso me expressar diante de Deus? Por que eu não posso gritar diante de Deus? Por que eu não posso lamentar diante de Deus? Esse salmo é um salmo de lamento. Mas um lamento diferente, porque ele está dentro de uma narrativa. Ele está dentro de um conjunto de salmos que mostra uma caminhada. E eu escolhi o Salmo 126 porque ele está mais ou menos no meio dessa coleção de salmos. Do Salmo 120 ao Salmo 134 é chamado em hebraico de Shir Hamalot, o cântico das subidas, o cântico dos degraus. Em algumas Bíblias deve estar assim. Cântico das peregrinações. E é nesse contexto maior das peregrinações que eu quero ler o Salmo 126 e meditar com ele nessa noite com você. Veja que o Salmo 120 começa na jornada cristã com uma angústia. Na minha angústia eu clamo o Senhor. Parece que todo início de jornada é assim. Toda vez que Deus chama alguém, é difícil se desvencilhar daquele momento. Os judeus, quando faziam as peregrinações, eles começavam sentindo medo, perigo. Naquela época, meus irmãos, as estradas não tinham segurança, não tinham pedágio, não tinha nada. E os judeus já estavam dispersos e eles tinham esse costume de subir 3 vezes, pelo menos 3, ou uma das 3, anualmente para as grandes festas. Todas as vezes que eles subiam, eles cantavam essa coleção de salmos. E não só cantavam. Diferente, de apenas ser musicado isso aqui, a segurança e as afirmações que vão sendo feitas aqui é parecido com a jornada cristã. Toda jornada começa com angústia. Toda jornada, toda decisão que você toma começa com um perigo. Vou ter que sair de casa? E se eu for sozinho? E se eu me perder pelo caminho? Leia esse conjunto de salmos como a jornada da sua vida. A vida cristã é assim. A vida cristã, ela vai mostrando para nós que até o nosso estado de ânimo vai mudando diante do percurso que Deus propõe para a gente. É sempre difícil começar. E à medida que nós vamos caminhando e vamos encontrando essa esperança viva de Deus estar naquele lugar. Percurso, meus irmãos, só pode te levar para um lugar, para cima. Por isso, Shir Hamalot, canto da subida. Quem já foi a Israel sabe disso. Você chega lá em Tel Aviv e você vê Jerusalém, lá em cima. Isso é muito importante você lembrar. Por quê? Porque o Salmo 126 está bem no meio.
E porque o Salmo 126 tem duas estrofes, os versos 1 ao 3 e do 4 até o 6. Porque a vida cristã é assim. Falamos isso aqui, né, na sexta e no sábado. A vida cristã, ela se dá numa tensão. A vida cristã começa com memória do que Deus fez. E a vida cristã também vai sendo fortalecida com uma esperança de que eu estou no caminho. Eu estou caminhando, eu estou subindo para Jerusalém. E o que eu quero encontrar em Jerusalém? Eu quero encontrar a presença de Deus. Eu quero ver o Senhor. Como isso marca a vida de um cristão? Deus dá muitas promessas. Muitos estudiosos concordam, meus irmãos, que esse salmo, no momento das peregrinações, né, os judeus iam contando as histórias. Muitos autores concordam que eles estão lembrando dos piores momentos da vida do povo de Israel. Talvez o pior deles, profetizados aí, né, por Ageu, Zacarias. O momento em que o povo é disperso desse lugar que Deus havia prometido para eles. O povo foi expulso da terra. E lá em Deuteronômio 28, 58, o Senhor já havia alertado: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, sereis desarraigados da terra na qual estáis entrando para possuir. Coloque-se, como diz Bonhoeffer, né? Transforme essa jornada na sua jornada. Pense que agora você está no caminho. Transforme essa na sua oração. E o que o povo estava lembrando nesse momento aqui? Irmãos, os comentaristas dizem com muita certeza que eles estão lembrando do período em que o povo estava exilado na Babilônia. Olha que interessante. Se nessas 3 primeiras estrofes nós estamos lembrando de alguma coisa para seguir na jornada, nós temos que lembrar, né, e o povo naquele momento ali, né, em toda a história dessa jornada, se lembrava o que aconteceu com o povo lá na Babilônia. Irmãos, sabe o que era o Vale dos Ossos Secos? Ezequiel 37. Para você ler esse salmo, você tem que ter em mente a história do povo que está cantando e que está subindo para esse lugar. A gente vê o Vale dos Ossos Secos como, né, uma experiência de morte, sim. Mas é importante você lembrar, e também, eu já fiz essa conta, né, fui conferir, depois achei num comentário bíblico. De Jerusalém até Babilônia, em linha reta, dá aproximadamente 750 quilômetros. Era impossível fazer esse trajeto em linha reta. E os comentaristas dizem que dava mais ou menos 1.200 quilômetros. Esse caminho era pavimentado de pessoas mortas. O Império Babilônico, diferente do Império Romano, não assimilava, ele destruía. As pessoas eram mortas pelo caminho, aprisionadas, empaladas. Sabe o que é? Pegava-se uma lança, introduzia nessa pessoa, pendurava ele no chão e ateava fogo. O caminho era pavimentado de gente morta, de gente queimada, de gente empalada. E quando os profetas olham para isso, eles estão se lembrando do que Deus fez. Olha, vocês desobedeceram à lei de Deus, como
Está em Deuteronômio? Então vocês vão ficar sem a terra. E toda vez que nós deixamos de olhar para a palavra de Deus, nós entramos neste momento em que Israel perdeu o caminho. Perder o caminho. Por isso o Salmo começa com uma lembrança muito triste. Olha o verso 1. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos a Sião. Nós ficamos como quem sonha. Eu usei a tradução aqui da Ara justamente por isso. Porque que sorte é essa? Que sorte o Senhor está restaurando? Nós costumamos a pensar, né, que sorte tem a ver com uma obra do acaso. E que sonho é um desejo que você tem lá longe, que ele se realize de alguma forma. Não é isso. Essa sorte, meus irmãos, não é uma possibilidade que o destino vai te dar de que alguma coisa dê certo para você. A ideia aqui é que algo absolutamente improvável acabara de acontecer. Algo inimaginável Deus havia feito. Isso é tão grande, isso é tão profundo, que até os povos que não pertenciam a Israel, os povos em volta, glorificavam a Deus. Isso é tão inimaginável como que um povo volta de um cativeiro em que muitos, centenas, milhares deles morreram pelo caminho. E está a prova lá, que é esse vale pavimentado de gente morta. Esse salmo, meus irmãos, é um salmo de surpresa. É um salmo em que você experimenta algo inusitado na caminhada cristã. Pensa, você está indo para Jerusalém, você vai ficar pensando em coisa ruim? Você vai ficar lembrando de coisa ruim? Por que lembrar disso? Por que lembrar do momento da história em que o povo recebe um grande livramento? Por que é importante essa memória para a gente continuar seguindo até a presença de Deus? Por que é importante lembrar de gente morta? Por que é importante lembrar daquelas pessoas, inclusive seus pais, parentes, que morreram pelo caminho? Olha o que o Calvino comenta. Ele fala, ao usar o verbo sonhar, que expressa o caráter assustador desse evento. Assustador. O salmista nos ensina que não há lugar para ingratidão. Sempre que Deus opera por meios ordinários, os homens, pela malignidade da sua natureza, exercem geralmente sua esperteza, inventando várias causas para o livramento operado. Não, isso ia acontecer mesmo. Isso é obra do acaso. Uma hora o Império Babilônio ia cair, ia dar tudo certo. O que Calvino está dizendo aqui, meus irmãos? Que a esperança, ela precisa estar alinhada com a gratidão. Para você ter esperança, você precisa olhar para trás. E a gente costuma achar que esperança é olhar para frente. Mas se você não aprender a lamentar, se você não aprender a chorar diante de Deus, e ser grato pelas coisas inimagináveis, você não pode ter esperança. Se você não olhar para trás e ver que todo o mal que existe no mundo não está lá por um acaso, você não consegue ser grato a Deus. Porque a esperança tem uma relação com gratidão. Esperança, meus irmãos, não tem a ver com um otimismo sobre o futuro. Ser otimista sobre o futuro não é esperança. Ser otimista e achar que as coisas vão dar certo não é esperança. A gente pode chamar de otimismo, e é bom que tenha. Mas quando as coisas não dão tão certo,
Lembra aqui do C.S. Lewis? Ele escreve no livro lá, O Grande Abismo, uma frase que me marca muito, quando ele vai falar sobre a sua esposa. Ele começa, lá, logo na introdução ali, do que ele vai falar, ele havia perdido a esposa, ele fala assim, a pior tragédia da minha vida não seria dizer que Deus não existe mais. Seria dizer que Deus não é quem Ele é. Porque se você disser que Deus não existe mais, acabou. Mas se você confundir Deus com qualquer outra coisa, esse é um perigo que nós corremos sempre. O perigo de se esquecer que Deus sustenta todas as promessas que Ele fez, independente do que vai acontecer. Independente da situação, independente do tanto de parente que você perdeu nessa jornada. Entende por que o povo está cantando e lembrando disso? Por que eles estão cantando e se lembrando da maior tragédia do povo? Dos seus pais. Porque, meus irmãos, eles estão entendendo o que é alegria. Alegria não depende de circunstância. Alegria depende de gratidão, de esperança. Alegria não é um momento na sua vida. Alegria é aquilo que enche o seu coração e te tira do mundo. Te tira desse plano. Te tira dessa vida e te faz enxergar o que Deus tem para você. Não é o que as pessoas estão dizendo de você. Não é o que a situação está te dizendo que agora você tem que fazer. Alegria não depende disso, não depende de prazer. Do quanto de coisas você acumula. Alegria depende de uma gratidão, inclusive porque agora, se eu quero cantar a Deus, olha o verso 2, então, quando eu reconheço isso, a minha boca se enche de riso. E a nossa língua de cânticos de alegria. Porque até as nações, até os povos gentios sabiam, queridos, o que Deus havia fazido por eles. Até as nações entenderam que aquele era um grande ato de Deus. A reação dos judeus aqui é inusitada. Eles estão com o coração cheio de júbilo, meus irmãos, porque a alegria do povo de Deus é um testemunho para as nações. Entende por que a alegria não depende tanto da felicidade temporal? Depende de compreender o que Deus está fazendo na história do seu povo. O que Deus está fazendo na sua história, na sua vida. O que Deus está fazendo desde o momento que você começou a jornada, lá no Salmo 120, até chegar no lugar que está reservado para a presença de Deus. Entende? O texto é o cântico da peregrinação. Você e eu somos peregrinos na terra. Porque agora, quando nós saímos desse plano de uma alegria que depende de circunstância, nós então começamos a perceber que esse júbilo, esse regozijo são expressões de uma gratidão a Deus, porque Ele operou poderosamente fazendo que o seu povo saísse daquele lugar de morte. É o que Deus vai fazendo conosco na jornada cristã. É o que Deus faz conosco quando nós abraçamos o convite de sermos filhos de Deus. Por isso você é salvo para se alegrar em Deus, para fazer boas obras, para estar onde Deus te levar, para responder a Ele com gratidão todos os dias da sua vida. Todo dia você, mesmo ao se lembrar de que algo deu errado, agora você está firme no Senhor.
porque Ele fez grandes coisas e vai continuar fazendo. Os povos reconhecem e nós também. Versículo 3, o Senhor fez grandes coisas por nós. Esse testemunho, queridos, é externo e é um testemunho interno. O testemunho que o Espírito dá no seu coração de que você é filho, de que você está no caminho, de que as coisas, ainda que você se lembre lá do passado de algo terrível como é esse evento do cativeiro, Deus continua poderoso, soberano sobre todas as coisas. Isso é alegria verdadeira. Isso é alegria. Por isso eu disse, não existe alegria sem lamento. Não existe esperança se nós não lamentamos. Por isso, o Salmo 13 vai te lembrar. Leia esse salmo. Até quando, Senhor? Esqueceste de mim para sempre? Quando as coisas vão mudar? O povo está lembrando de eventos assim. Eram essas orações que eram feitas lá no cativeiro. Até quando, Senhor, o nosso inimigo vai ficar rindo da nossa cara? Até quando ele vai prevalecer sobre nós? Irmãos, não tenha medo de lamentar. Essa é uma tragédia. Uma tragédia na vida cristã pós-moderna. Que nós confundimos alegria com prazeres. Então nós esquecemos que o lamento faz parte daquela oração que Deus está ouvindo. Está difícil? Pergunte a Deus. Não tenha medo de perguntar. A dúvida não é um problema para Deus. Sabe qual é o problema para Deus? A incredulidade. Duvidar, todo cristão duvida. Todo cristão deve perguntar, Senhor, quando que esse sofrimento vai acabar? Até quando, Senhor? O Senhor vai esquecer de mim para sempre? Até quando o mal vai prevalecer? Até quando, Senhor, essa angústia que está dentro de mim vai sair? É para chorar. É para perguntar. E não é porque Deus não sabe. Você não pergunta porque esse conhecimento ele já não tem. Você não tem. Eu não tenho. Porque parece mesmo que a gente vai sucumbir. Parece mesmo que a gente vai chegar no fundo do poço e lá a gente vai ficar naquele lugar escuro, sem ver a glória divina. Os atos de Deus na história do seu povo servem para que nós, como o povo aqui nesse salmo, se lembre, Senhor, foi o período mais difícil da minha vida, mas o Senhor veio a nós. O Senhor desceu com a sua mão poderosa. Você precisa se lembrar. Não fuja disso. Ninguém precisa ficar achando, um conforto psicológico, pensando que isso vai resolver o problema das suas emoções. Não vai. Vou pensar em outra coisa. Não, você tem que pensar naquele momento ruim da história da sua vida. Por quê? Porque ele vai sinalizar para você que Deus está vindo. E você vai continuar subindo para Jerusalém. E você vai continuar indo em direção àquele monte. E você vai continuar indo para a casa desse Deus. Para esse lugar que ele escolheu para a sua habitação. Entende, querido, que aqui o que nós temos é uma grande antítese o tempo inteiro. Vida cristã é assim. Você vai fazendo essas... Eu disse aqui no final de semana, um paradoxo. É uma balança que só pode ser equilibrada quando Deus entra na sua história. E Ele te dá as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
A sua vida só se equilibra como é nesse salmo. Se os 3 primeiros versos estão lembrando, né? Resgatando memórias, que povo esquisito, né? Resgatar a memória do sofrimento. Lembrar de sofrimento. Lembrar de tanta gente morta naquele caminho terrível. Mas a memória se equilibra com a nossa imaginação. Se a gente olha para trás, ao mesmo tempo continuamos seguindo em direção a Deus. A vida cristã é assim. A vida cristã é assim. Em algum momento você vai estar mais para baixo, em outro você vai continuar seguindo em direção a Jerusalém. O profeta Ageu, queridos, estava nessa época aqui, relatando as decepções, a amargura, a tristeza desse povo exilado. Olha que interessante, o povo subindo para Jerusalém, cantando, agora eles ainda resgatando memórias de mais problema na caminhada. Quando os versos continuam aqui, continuamos, olha, Senhor, restaura os nossos cativos, versículo 4, assim como o Senhor renova as correntes do Negueb. Sabe o que estava acontecendo? Logo depois que o povo volta, irmãos, os profetas, Ageu e outros, anunciam grandes problemas entre o povo ainda. Olha como é que a jornada cristã é difícil. Se por um lado o povo se lembrava daqueles episódios, por outro, tinha um problema acontecendo naquele momento. Algumas pessoas já tinham sido assimiladas, os judeus estavam assimilados pela cultura babilônica. E o problema persiste. Esse salmo é muito estranho. Esse salmo é muito estranho. Porque agora, por que ele pede para esse povo voltar? Eles ainda têm em mente o grande problema. O problema de que o coração do povo continuava endurecido. Lá no capítulo 5 de Esdras, Esdras fica muito bravo. Porque ele olha para o povo e fala assim, olha, vocês são loucos. Está todo mundo voltando para reconstruir o muro, para reconstruir a cidade. E algumas pessoas que conseguiram um dinheirinho lá na Babilônia, agora voltaram e compravam terra na cidade. E se tornavam pesados, cobrava ágio. Cobrava do povo que eles tivessem agora, olha, você vai me pagar o aluguel aqui? Gente, a cidade está sendo reconstruída. Você não pode perder na jornada cristã por nada. Você não pode se perder dessa caminhada que Deus está fazendo. Deus está com você. E se Ele te levou até a terra, querido, você não pode chegar na terra e achar que ela é sua. Toda a terra é minha. Toda a terra é propriedade minha. Esse é o problema de alguns cristãos que quando acham que chegaram naquele lugar, eles querem então comprar esse terreno. E aí a igreja, ao invés de continuar sendo o lugar da adoração, passa a ser o lugar do ágio, do pedágio, do aluguel. O problema continua. O salmo muda. O salmo mudou de tom agora. Porque ele não está pedindo mais só para lembrar, ele está falando, Senhor, restaura o povo. Restaura o seu povo, Senhor. Quando eles começarem a vir, eles têm que vir como essas torrentes do Negueb. Você tem essa imagem na sua cabeça? Israel é alimentado por um único rio, Rio Jordão. Ele nasce lá nas colinas do Hermon. Não pertence ao território israelense. Está um pouquinho para cima ali na Síria hoje. Quando esses montes degelam, essa é a imagem que o salmista usa. De repente aparece aquela enxurrada. Você deve ter visto essa imagem na internet. Se você digitar aí no Google, né? Rio Zin, Z-I-N, você vai ver o que eu estou te dizendo. De repente, do nada, aparece uma enxurrada no meio do deserto, num lugar árido.
Olha a oração desse povo. Senhor, a gente já perdeu muita gente lá. As coisas continuaram ruins, mesmo depois que eles entraram na terra. Então, Deus, traz gente que ama a sua presença. Restaura esse povo, Senhor. Para eles voltarem, não é para comprar um terreno ali. É para eles habitarem na sua casa. Traz esse povo, Senhor. Esse é o clamor. Restaura esse povo, esses cativos aqui, como essas correntes que aparecem do meio do nada. É assim, queridos. É assim que pedimos a Deus. Uma enxurrada de gente que ama a Deus e quer chegar na sua presença. É assim que a gente ora com esse salmo, ainda que isso nos custe. Vai vir como uma enxurrada. Vai vir como um rio que aparece no meio do nada. Ninguém vai impedir que aquele que ama a Deus volte para esse lugar. Nada pode parar esse rio. Restaura, Senhor, os cativos e renova esse povo como essas correntes que aparecem lá no meio do deserto. Ore por esse dia. Entra nesse rio. Seja esse rio. Renova, Senhor, esse povo. Restaura esse povo, Senhor. Entende porque não existe esperança sem lamento? Porque se a gente ficar preso nos problemas que a gente tem que enfrentar aqui, você perde a visão daquilo que Deus está fazendo. Você perde a visão da esperança verdadeira. Paulo fala isso, gente. Em Romanos capítulo 8 ele diz, se você já sabe o que você está esperando, isso não é esperança. Paulo é doido. O que Paulo está falando? Se você já sabe o que tem atrás da porta, você não precisa esperar, é só chegar lá e pegar. Entende como é que a jornada cristã é? Você só precisa de uma coisa para te levar até Deus. Gratidão. Porque mesmo no momento em que você lamentar, o seu coração vai se fortalecer. Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Glorificando a Deus. Sem perder o rumo, mesmo sem saber para onde está indo. Vai, Abraão, para uma terra que eu vou te mostrar. Onde que é? Vai. Relaxa. Vou cuidar de você no caminho. Isso é esperança. Então, ele se fortalecia. Procurando o jeito de criar as vacas dele. Será que vai ter água no caminho? Será que eu vou achar um poço lá para alimentar todo mundo? Ele não ficou perguntando, ele foi. É assim. Isso é esperança. Se você entendeu que você recebeu de Deus, seu coração se enche. Isso é alegria, porque o seu coração está cheio de uma esperança que move você. O que te move é a esperança, não é suas pernas. O que te move é saber o que Deus está fazendo. Por isso essa oração desse povo que está em jornada. Você e eu estamos em jornada. Nós somos esses peregrinos, a gente tem que aprender a cantar. A gente tem que aprender como o coração se enche de alegria, porque senão a gente fica preso em circunstância. Restaura, Senhor, esse povo. Esse é o pedido desse cântico. Se você perder de vista a gratidão, você perde o lamento. Você vai ficar com vergonha de pedir a Deus alguma coisa e de reclamar de Deus. É isso mesmo. Lamento é aquele momento que você quer quase enforcar o Senhor. Só que você não tem força para isso. Pode tentar. Ele é tão bom que ele deixa você querer pegar no pescoço dele. Tenta. Continua. Vai subindo para Jerusalém. E o salmo, queridos, termina com a expressão do que eu estou tentando te dizer. Versos 5 e 6 ele fala, os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de júbilo, de novo. Aquele que sai chorando a plantar a semente,
voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Você tem noção do que você acabou de ler? Você entendeu o que você acabou de ler? Irmãos, esse salmo é lindo, porque ele está lembrando dos piores momentos da história da sua jornada. Lembra porque Esdras deu aquele sermão no povo? Porque quando eles chegarem na terra, ela vai estar devastada. Se você conseguir 10 metros de terra para plantar, você acha que ainda acabou a dificuldade? Não acabou. Você vai ter uma hortinha para subsistência sua e da sua família. E para você regar essa hortinha, não vai ter água. Não tem água lá. Não tem água sobrando em Israel. Não tem água sobrando na jornada da vida cristã. É por isso que quando você pegar a semente e jogar ela pelo chão, se você semear e não regar, ela não vai germinar. Se você orar e não lamentar, e não encontrar alegria, mesmo no maior dos sofrimentos, essa semente não vai brotar. Por isso, aquele que entra nessa jornada, querido, ele vai pegar a semente e vai jogar sobre o chão. E ele vai regar com as próprias lágrimas. Aquele que sai andando e semeando. Ele chora enquanto semeia, mas essa lágrima, ela cai sobre essa semente para germinar. É isso que acontece quando você ora, quando você lamenta. Quando você olha para o Criador, e mesmo se lembrando das tragédias e dos momentos difíceis da vida, e de tudo que acontece na história, Deus continua lá. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, ele vai colher o fruto. Ele vai voltar com o feixe. A sua lágrima, querido, vai regar toda a semente que você lançar sobre o chão. A lágrima, a oração dos santos, o lamento, o júbilo, ele só pode vir se você compreender que o que te move é a gratidão, não a murmuração. Porque a gratidão, ela exige que você tenha a esperança de que todas as palavras de Deus têm o sim e o amém. Tudo que Deus diz que te deu, Ele te deu de verdade. Você sabe o que Deus te deu? De mais precioso. Você precisa lembrar disso todo dia. Eu sei que você sabe. É que em algum momento a gente pode achar que o melhor que Deus tem para nós é conforto, é carreira, é um trabalho. Ainda que essas coisas sejam muito boas, e vêm sim de Deus, se o seu coração se apega a elas, você se esquece do que realmente Deus te deu. Você se esquece que realmente aquilo que Deus te deu de mais precioso, que é o que a sua esperança precisa te lembrar todos os dias. Por isso, lembrar de tragédias, como o povo está fazendo aqui, é muito importante. Porque a Bíblia diz que Ele te deu do seu amor. Ele deu o seu Filho.
Ele te deu vida quando você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Ele te deu uma nova vida, que agora você vive não para você, você vive para Cristo. Como nós somos mesquinhos às vezes, de achar que o que Deus nos dá é algo para essa existência apenas. Então, se eu resgato as memórias, eu também me forço pela fé a olhar para aquela esperança de que todas essas palavras que Deus disse ao nosso respeito e o que Ele nos deu e o que Ele fez por nós são verdade. Persevere, meu irmão e minha irmã. Olhe para trás, sempre se lembre daquilo que Cristo fez por você. Porque a razão da nossa alegria, a razão da nossa esperança, é essa convicção que só pode ser dada pelo Espírito. Não é uma convicção cognitiva. Não é uma convicção otimista. Entende por que esse salmo nos ensina muito? Que não é só otimismo. É sustentar as palavras de Deus como uma verdade que sustenta a sua vida. Isso é esperança. Pois se Deus disse que deu e que vai fazer, Ele deu e vai fazer. Ele vai fazer você chegar na casa dele. Lá no Salmo 134, quando os sacerdotes já estão cantando a Deus. Bendize ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis aonde? Na casa do Senhor. Está todo mundo lá. Todo mundo lá. Erguei as mãos no santuário e bendizei o Senhor. Agora você chegou. E vai te levar até a casa de Deus, querido. É a fé, é a esperança e o amor. Porque essas coisas são eternas, elas não acabam. E a esperança, ela se realiza na alegria de confirmar todo dia na sua jornada cristã que Deus está sustentando a sua vida. Deus vai cuidar de você nessa jornada até chegar na sua casa. Até chegar no seu santo lugar. Vamos orar? Mais uma vez. Deus querido, somos peregrinos nessa terra, Senhor. A nossa jornada é uma jornada de dor. E a alegria, Senhor, que nós encontramos é a alegria de que a Tua palavra nos sustenta. Por isso, Deus, mesmo quando olhamos para os piores momentos da história do nosso povo, tudo continua no lugar. Tudo continua sustentado pela Tua poderosa mão. Tudo, Senhor, está perfeitamente ordenado segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. E é por essa palavra, Senhor, que nós caminhamos. Esse desejo, Deus, que o Ângelo disse aqui, de que essa casa seja levantada para Ti, Senhor. Eu oro. Traz uma enxurrada, Senhor, de gente que ama a palavra e quer viver pela palavra. O Senhor envia o pão do céu, o Senhor envia água. O Senhor, ó Deus, vai nos dar essa lágrima para regar essa semente, ó Deus, que está sendo plantada nesse lugar. Que esse povo, ó Deus, seja como essa enxurrada de adoradores, de servos, de pessoas que amam
a Deus, amam a presença de Deus. Dá-nos, Senhor, as virtudes necessárias para continuarmos te amando, continuarmos insistindo, continuarmos perseverando e subindo, a Deus, para o lugar da tua habitação. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor. Leva-nos para junto de ti. Leva-nos nessa jornada, Senhor, da vida ordinária, de amanhã acordar, Senhor, e continuar com o coração aquecido pelo teu Espírito, aquecido pela tua palavra, alimentado, Senhor, por essa esperança viva de que caminhamos, de que estamos na jornada e o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos conforta. Obrigado, Senhor, por esse tempo em que podemos nos render a ti. Podemos, Senhor, ouvir a palavra e ela nos guiar, nos mover, nos curar. Cura então, Senhor, aquele que precisa agora de ver. Cura o desanimado. Fortalece o abatido. Abate o soberbo. Fala ao teu povo que eles estão subindo, porque o Senhor está nos levando. Espírito de Deus, move em nós, move o nosso coração para Deus, move-nos, Senhor, na direção que o Senhor quer nos colocar para continuar subindo, peregrinando, subindo, caminhando, louvando, engrandecendo o teu nome. Restaura a nossa sorte, Senhor. Restaura este povo. Fortalece esse povo.